Vejo minha coroa se orgulhando das nossas conquistas. Tirado de moleque doido, onde eu passo escuto que sou monstro. Mas mantive a esperança, quem sonha lutar e conquista. Não me querendo, porque meu som tá bombando. Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando. Não me querendo, porque meu som tá bombando. Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando. Tá bombando. Quero ser feliz também. Imagina na quebra de não bater na cola dos ovos Evoque ou Mercedes-Benz. Teasou várias de 100. Dança na praia com 5 mulata feião pra molhar as palavras sem ter que pisar em ninguém. Conta de Louis Vuitton, BMW com banco marrom. Uma moinha mora na mansão, lá no bairro que só cola boizão. Passa de nave lá no Morumbi, na frente da goma do vacilão. Que antes dava risada de mim, e hoje quer colar com meu pior. Da natural. Quanta luz do dia, a cor dessa moto, será que eu saquei? Olha a goma que eu montei. Cheguei, saí fora, voltei, mais enjoado, só que te raro. Primo da camisa com o estampa, só quando a noite aparece. Meus mafiosos, meus mafiosos, cada kit, uma lupa, cada lupa, um coisa de ouro. Meus mafiosos, meus mafiosos, cada kit, uma lupa, cada lupa, um coisa de ouro. Especialmente os moleque doido que neles eu me amava. Foda-se os falsos, essa vai dedicada pros amigos. O Costa tá de XR, o Gordão já tá de carro. Tô com o Luquinha chamando o Pedrinho, tá no Fabinho, Churras domingo. Nós já não se vê, faz uma cota, rouba com os moleques lá do grupo. Brota todo mundo, que nós em direita ideia torta. Só pra 1000 graus de vagabundo, eu vou te ensinar como é que faz. Pode ficar tranquilinha, de onde eu venho tem mais. De onde eu venho tem mais. Foi cortar nos plaquês de 100. Hoje eu tô bem. Ela vem e se envolve, vivendo sempre à vontade. O meu foco é o palco. É só Deus que pode. Quero ver quem pega, quero ver quem pode. Menor pé de pau, cheio de malote. E os bicos loucos pra dar o bote. Pode vir na bota, quero ver pegar o menor time. Eu vou esticar, eu vou esticar, eu vou esticar. Mete de não quero bochecha, só quero dinheiro. Quero paz pros maloqueiros. E se me atrasar, tu vai tomar essa baladinha. Eu quero ir pra longe, longe do perreco que não quer me ver vencer. Eu vou fluir distante daquele falso que veio a me desmerecer. Eu vou de Ronete, de Amarok, 22 gramas pra fumar. Mas amor, menos recalque, sai do pé, morre pra lá. De Evoque ou de BM, sempre fumando um da leste. Mandou pro recalque, vai tomar no cu. Caso vinha vacilar, o kit caro eu vou falar. O salve tá aí, é só catar, é ratatá, é ratatá. É só bala de acaso, cair no labirinto, nós vamos te fuzilar, é ratatá. É só bala de acaso, bala de acaso. É a dica sua, Messi! Respeito! DJ Mete D e o Brabo tem nome. Respeito! DJ Mete D e o Brabo tem nome. Cada dia é um baile, cada baile é um kit novo. Assim que é, elas tá no pé. Antes dava nada, a condição era bem pouco. Mas sabe, né, eu mantive a fé. Hoje eu tô de cordão de ouro, aqui dos novos, pra quem me ama um tesouro. Vejo minha coroa se orgulhando
nossas conquistas. Tirado de moleque todo, onde eu passo escuto que sou monstro. Mas não tive a esperança, quem sonha luta e conquista. Tão me querendo porque meu som tá bombando. Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando. Tão me querendo porque meu som tá bombando. Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando. Tá bombando. Quero ser feliz também. Imagina na quebra de nova, tendo na cola dos ovos, Evoque o Mercedes-Benz. Tesouro várias de 100. Dança na praia com 5 mulata feião. Pra molhar as palavras sem ter que pisar em ninguém. Nota de Louis Vuitton, BMW com uma moinha mola na mão, só pois não. Passa de nave lá no Morumbi, gente tá não tava rindo, hoje quer colar danada. Luz, olha como é que eu contei. Cheguei, saí fora, voltei, mas enjoado, só que te raro. Bermuda, camisa com oi, sapato na meio, titano no teu blackjack. O dia melhora só quando a noite aparece. É os mafiosos, é os mafiosos. Cada hit uma lupa, cada lupa um coisa de ouro. É os mafiosos, é os mafiosos. Cada hit uma lupa, cada lupa um coisa de ouro. Especialmente pros moleque doido que neles eu me amarro. Foda-se os falsos, essa vai dedicada pros amigos. O Costa tá de XR, o Gordão já tá de carro. Tô com o que é chamando. Robert, segue no. Dia que nasce, sol que brilha, nova fonte de vida, outra saída nativa, criativa de melhorias na caminhada. Pensamento ereto, mente articulada em prol da vitória notória que logo mais será encontrado, ultrapassando etapas. Jamais se benegando na batalha, sem teoria, na prática, vivência, tática na selva. Petrificada, articulando bons aços, passo a passo no compasso, a cada passo, firmando passos, explorando os ares do meu próprio pensamento. Suspeito comigo mesmo, amadurecendo a cada tropeço. Vivendo a vida como a vida deve ser vivida, na estima, cabeça erguida, contrariana, negativa, prossigo a trilha na picadilha positiva, se esquivando da maldade, não se render nas más conquistas, bem mais rápido que os contra, só pra não se estressar, disposto pra cantar a vida, modificar, males espantar pra lá, tudo que é ruim, o que for meu para mim, o que não for sai de mim, quero sim din-din. Na mesa, fartura, alicerce, estrutura, equilíbrio, a busca absoluta. Pra quem me escuta, eu trago força como música, fazendo do rap a bússola, indicando a vitória na luta. Sob o sol que ilumina como ouro que irradia o dia, caminhando em terras tortas. Convicto, musicalizo e verbalizo, intensifico, modificando estado crítico, prossigo, elevando a minha canção. Cantar rap nunca foi pra homem fraco. Convicto, musicalizo e verbalizo, intensifico, modificando estado crítico, prossigo, elevando a minha canção. Sozinho, em meia multidão, entre erros e acertos, só pra ter confirmação. Andei em ruas tortas só para abrir as portas. Os fartos são pesados pela lei que foi imposta. O ancião aconselha, trazendo uma resposta. Conhecimento traz poder, o rebelde não se importa. Buscando o necessário, não há feio nem o belo. Para conquistar o novo tem que retirar o velho. O ouro é reluzente, do sorriso amarelo, do suor que sai da pele. O barraco é meu castelo, só quero o que é meu. Com todo respeito, a maldade eu abomino, a inveja eu não aceito. A meta foi traçada e todos são sujeitos, mas se for fazer o rap, por favor, faça direito. Não seja igual a todos, meras portas. Primeiro ataque. Primeiro quarto, próximo lance, sou eu de novo.
Brasil, número 1 sul-americano. Passatempo, estilo de vida, bate-bola. Jogadores, triteiros, suburbano, metropolitano, arma, crime. Tabela, meio de quadra, bola ao ar, começa o combate. Gladiadores direta, sem prorrogação ou empate. Homer ataque, basquetebol, bola, microfone, all-star game, coisa de árbitro. Desde o moleque me influenciando, juventude admirando, levantando a bandeira do esporte do alto do mastro. Rebote, lance livre, toco, bandeja, assistência. 3 pontos da linha maior, 24 segundos para o ataque. Concentração, habilidade e resistência. Hoje aéreo, invasão da zona morta. No próximo lance, o primeiro quarto pode estar a salvo. Enterrada, mais 2 pontos. Tanque, aplausos, tanque, homem gigante, choque, flutuante, distante, meio metro acima do chão, enterrada, segura no ar, o apoio precioso, implacável, mãos ao alto do inimigo, passes rápidos e sequenciados, e a jogada se embala de mão em mão, passando a bola, enfim, mais 2 pontos. Jogada armada pelo armador e finalizada pelo arremesso do ala. Mutação constante, Homer ataque, pivô, atirador, defendendo o garrafão como um mutante. Basquete de rua, a saga continua, mundo afora, alta definição, concentração nas mãos que seguram o microfone e comando a direção da bola. Laranja de listra preta, resistência no ataque pela ala direita, sabedoria na construção de uma nova jogada, desde o início, meio, fim, execução na perfeição de uma nova cesta, Salve aos verdadeiros das ruas, astros, a rua, plano de basquete, rachão do serete, céu romano, céu veredas, céu Curuçá, time do bar, Sampaio, Olivetano, Ibirapuera, Parque da Juventude, Helena Billers, Cultura 3x3, sempre serão importantes. Boa noite a todos! Hoje vamos trocar uma. E com um cara que não tá só no discurso, ele tá na guerrilha aí. E o tema hoje é o racismo estrutural e o impacto na comunidade preta. Daí a gente fala de um cara que, assim, eu tive o prazer de conhecer através do Daniel, e daí eu já vou aproveitar e já jogar o pessoal está perguntando sobre os girassóis, e os girassóis a gente coloca também para representar Daniel Marques aqui. Então, sempre presente aí. Então, Daniel que traz essa aproximação com quebrada. O Batucafo já... E foi uma edição assim, que a gente conquistou muita coisa, percebendo o quanto a Casa de Cultura estava distanciada de um... Então a gente está aqui hoje com Robert e Mani, que... Salve, irmão! E aí, pá? Bom... Como aí? Tá me Calma ouvindo, aí, irmão? tá... Aí, agora. Robert? Opa, tá me escutando, irmão? Tô ouvindo. Ah, tranquilidade, satisfação total. Tô. Muito boa noite a todos. Bora começar nosso papo aqui? Bora, irmão, vamos que vamos, pra cima. Vamos lá. Quer apresentar um pouco o seu trampo, seu trabalho? Irmão, primeiramente queria saudar meus mais novos, meus mais velhos, saudar todos os ancestrais aí, pela axé que nos conduziram aí até o dia de hoje, pelo fôlego de vida diário aí, e toda essa positividade aí, em meio a essa loucura toda aí que a gente vem enfrentando, né? Satisfação total aí, meu, agradeço o convite aí, Batucafo, família de 1000 anos aí,
né, no processo, no corre aí, ocupando os espaços aí, né, a sorte que a gente teve aí em conhecer vocês aí, né, através do irmão Daniel Marcos, ocuparam ali lindamente o Quilombo Quebrada ali, né, com o sarau de vocês, com som, com uma troca de ideia, com toda a força ali nos bastidores também, trocando lamento, trocando projeto também, e toda essa luta, né, meu. Para quem não me conhece, eu me chamo Robert Aparecido aí no RG, né, na luta, na guerrilha aí, Robert Imani, o Mojacumba, que traz um pouco aí sobre os princípios do Kwanzaa, né, Imani, fé, o Moja, unidade e criatividade. Já vai colocar já? Repete de novo, Robert. Então, Robert Imani, o Moja. Eu ia fazer essa... Daí fala o significado. Já atravessei o rolê. Então, Imani é fé. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Imani é fé, o Moja é unidade e Kumba criatividade. Que é os princípios do Kwanzaa aí, mano, que eu carrego comigo aí ao longo desses anos todos aí, me orientando dentro das propostas aí africanas, irmão. Já que você falou, quer mandar uma real do que é? O Kwanzaa? Não entendi. Então, irmão, o Kwanzaa é uma das primeiras colheitas africanas que a gente tem, né, como princípio em África, em solo africano, né, como a união de família, e vem numa perspectiva não relacionada aí ao Natal, né, mas que é um mês aí sagrado pra gente, que se estende, né, um mês de comemoração, um mês que a gente ocupa os espaços, faz atividade com crianças, com mulheres, com o nosso povo preto. É o momento da gente estar realmente em festa, assim como a nossa vida toda, mano. Wellington, tá me ouvindo? Tá me escutando aí, irmão? Acho que eu vou ficar aí melhor. Robert? Deixa eu trocar de lugar aqui, que eu acho que é a internet aqui. Não, a internet aqui também é horrível. É outro lugar hoje, pelo jeito. Tá melhor agora? Tá tranquilo, irmão, tá tranquilo. Bora. Você tava falando sobre o Kwanzaa. Isso, irmão. A gente tem aí o Kwanzaa aí como uma das maiores festividades aí do povo preto, né?
É uma ideia como se fosse aí a representação aí do nosso Natal, mas não necessariamente aí numa ideia de consumo, não numa ideia de compra, não numa ideia de troca de presente, mas um espaço aí onde a gente possa estar envolvido, junto e misturado aí com os nossos companheiros, né? E relembrando aí todos os passos de longe de África, irmão. Isso aí. Já tem muita gente mandando um abraço, um salve. O Ogan Leonardo Jairá mandando um abraço. Douglas Bastos. Poliana mandando um recado. OTEP. A Lene dando boa noite. A Poliana falando do Kwanzaa. E a Thaís agora acabou de mandar um monte de coraçãozinho aqui. Oh, satisfação total. Vários companheiros aí. Vamos lá, chama mais gente aí, gente, porque o negócio vai ficar bom aqui. Então, vamos começar a falar do nosso tema. A gente está falando de uma questão de um racismo que vai além da questão... É estrutural, mas como você poderia fazer esse paralelo na comunidade? Como chega esse racismo na comunidade? As pessoas têm uma certa consciência desse racismo dentro da comunidade? Como que é esse trabalho seu e como que é a consciência desse pessoal? Como você vê isso? Olha, irmão, antes de eu iniciar aí, né, deixo as saudações africanas aí a todos os irmãos aí que estão dando um salve aí. Também aí, ó. Thaís, salve Thaís, salve Douglas, salve Morgan, tamo junto. E saudações africanas a todos, né, irmão? E assim, antes de iniciar o tema, eu não posso deixar de abordar uma questão que a galera que justamente coloca esses percalços aí no nosso rolê, né, que precariza toda essa questão aí do racismo estrutural, que é de abordar um pouco do que é a África livre, né, irmão? De que a África sempre foi livre, né, irmão? E também tirar um pouco aí dessa perspectiva que a galera tem muito de que o racismo, ele necessariamente está ligado aí à questão de cor, né, meu? Assim como o tema traz, que é a questão estrutural, o racismo, ele cria todas essas barreiras, né, mano? Ele cria todas essas estruturas aí na nossa frente, ao nosso redor, para que a gente não se identifique, para que a gente não se veja, né? E uma vez que a gente teve uma África livre, uma África liberta, uma África onde a gente se organizou sempre através do nosso conhecimento, através da nossa história, através da nossa união e da nossa coletividade, com o processo de saqueamento, com o processo de sequestro, isso vem criando várias barreiras, né? E através dessas barreiras vem se criando várias estruturas, né, mano? E por conta disso, a gente vê o quê? Hoje uma África que ela é extremamente endemonizada, a gente vê uma África que é extremamente criminalizada, a gente vê uma África que é extremamente ligada simplesmente ao processo de emoção, ao processo simplesmente de criação, ou de dança, ou de corpo, ou de emoção, ou de plantação. Não que a África não seja isso tudo também, mas só que a gente vem de uma linha de criação, a gente vem de uma linha de resistência, a gente vem de uma linha matriarcal, onde muitas vezes ele é colocado como um processo totalmente cru que coloca as nossas irmãs de lado, né? Trazendo que a África ela está ligada somente ao homem negro, através da força, da caça, da arma. E não é bem isso, né, mano? A gente vem de uma África matriarcal, né? Chegasse em solo africano, perguntasse quem era o mais forte, se perguntasse quem era o mais brabo, quem era o mais sagaz, ninguém ia te apontar nenhum homem, não. Ia direcionar uma mulher que tinha toda essa preocupação com a comunidade de cuidado, que orientava, que dava as diretrizes, que participava de todo o processo inicial. Então, o que acontece depois do saque? O que acontece depois do estupro? O que acontece depois do sequestro? É toda essa estrutura que precariza o povo preto como um todo. Fazendo isso, ela vem criando várias ondas, né? Que vem desde o processo de favelização, que vem desde o processo de feminização da pobreza, colocando a pobreza como cara feminina, que hoje a gente vê, grande parte das estatísticas, a gente vê que a pobreza atinge as mulheres de uma forma incontrolável, avassaladora, e muitas vezes a gente esquece de discutir isso, e essas mulheres têm cor, essas mulheres têm um espaço que elas ocupam, e essa mulher ela é de pele preta,
Essa mulher ela é de classe trabalhadora. E aí, quando a gente começa a viajar um pouco nessa questão, a gente verifica que a estrutura do processo que organiza os meios de trabalho, de comunicação, de renda, ele tem uma estrutura, e essa estrutura ela tem uma cor. Essa estrutura ela tem um espaço, essa estrutura ela tem uma limitação. E através disso, as mulheres vão cada vez sendo mais precarizadas. As mulheres vêm cada vez sendo mais violentadas. A gente olha para o processo de favelização, né, pós-abolição, quando as quebradas vêm surgindo, essas quebradas ela tem uma cor. E quando a gente fala do racismo estrutural, a gente está falando justamente disso, é de estrutura. O que mantém todo esse processo? E para além disso, além do racismo estrutural, quem é que mantém essa estrutura de pé? Quem é que faz todo esse mecanismo que é justamente econômico girar? É o povo. E dentro da nossa comunidade, isso muitas vezes faz com que a gente crie um auto-ódio entre a gente. Sim. Então, eu acho, e é bem importante isso, porque a gente estava conversando, a Tuana, que já passou por aqui, Kenyatta também, que já passou por aqui, a Cris também, que já passou aqui pelo Pretecendo as Ideias. A gente conversa muito sobre isso, e daí queria até colocar isso, a questão de expor o povo preto, sabe? Tipo, em redes sociais, e deixar de ser um lugar de amparo os coletivos, de ser um lugar de lacração, de ter uma coisa muito forte acontecendo e que empobrece muito esse discurso, sabe? Não tá mais, a questão não está mais pela unidade, tá muito mais pelo like. O like vem em primeiro lugar. E isso que você está falando é muito importante, porque a Cris, que foi segunda-feira, que é uma empreendedora que trabalha com artesanato afro, ela colocou também a mesma coisa. A Tuana também colocou a mesma coisa, o Kenyatta colocou a mesma coisa. Então, para ver como que não é um caso, não são casos isolados, né? São casos que vão se concretizando e que vão deixando de ser mito, né? Porque as pessoas ainda colocam como, não, mas não é tão... O racismo não existe, é mimimi. Mas não tem como. É uma estrutura preparada para esse discurso ser mais aceito, né? É verdade, irmão. E a partir dessa estrutura e vindo com discurso, né? Essa questão toda a gente identifica que é uma disputa de narrativa constante. Constante. E é uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não se perder, moro? Que a partir do momento, né, em que a gente, eu trago um pouco assim para minha experiência, né? Homem preto de quebrada, masculinidade aflorada até o osso. Ser homem preto é muito louco. Ser homem preto é muito louco. Se a gente não toma cuidado, a gente continua se encarcerando, a gente continua encarcerando e a gente continua nos matando, justamente por essa semente, essa estrutura que diz como o homem preto ele deve se comportar, como o homem negro ele deve agir. Existe uma narrativa por trás disso. E a partir dos lugares que a gente ocupa, a gente, quando não toma cuidado, a gente entra nessa disputa desenfreada de narrativa, de quem fala mais bonito ou de quem é mais violento, de quem se organiza melhor ou de quem busca uma organização melhor do que a do irmão. E muitas vezes a gente acaba por não nos acolher, que é muito lance do auto-ódio. É um bagulho muito louco. A gente tem que ter uma frieza para a gente pautar primeiramente as nossas ações, né? E assim, eu, enquanto homem preto, né, já me degradei muito, né? A partir do momento quando eu adentrei na universidade, quando eu ocupei esse espaço, é um bagulho muito louco, porque assim, a universidade ela não foi pensada para nós. A gente, enquanto preto africano em África, a gente já tinha a nossa forma de se organizar, desde questões de estrutura física de espaço, a questão medicinal, a questão afetiva, a questão de troca de ideia, morou? Então, o que acontece? A universidade ela vem justamente só para surrupiar o nosso corre. Hoje em dia a gente vê que assim, a gente cuidava da nossa saúde através de ervas. Hoje a indústria farmacêutica, através do capitalismo, ela vem, surrupia tudo, coloca numa cartela e tá certo. A gente tá lá, continua gastando ainda.
E muitas vezes a gente se perde nos lances que a gente poderia, igual a gente faz no Quilombo Quebrado, igual vários outros espaços aí que a gente já ocupou, para falar sobre a nossa alimentação. O quanto a gente precisa estar atento a isso, para a gente não cair na estrutura do mecanismo que é o que? A indústria farmacêutica. E a partir do momento que, meu, eu me liguei à universidade a fim de ocupar e pegar um diploma que é meu, porque hoje a estrutura profissional ela é tão racista que ela pede um diploma para mim, independente de qual área seja. Eu preciso ter um diploma, ainda que eu não execute nada que esteja naquelas diretrizes, nada que esteja no código de ética ou não, eu preciso ter, porque a estrutura me pede, porque senão você é só mais um que eu vou estar ocupando ali o meio de trabalho. Mas O Bico coloca isso, né? O Bico coloca isso, né? Você vai ter uma estrutura, você vai lá estudar, mas como que você vai trazer isso de volta? Eu acho que o Quilombo Quebrado é um exemplo maravilhoso disso. Você foi lá, conquistou o seu, que é merecido, que você tem esse direito, você consegue identificar essa questão de que ali é o espaço que você tem a informação, mas ali não é a informação que você vai ter a necessidade na vida, mas você consegue fortalecer outros com aquilo. É muito complexo isso, porque tem a questão do como que você utiliza isso. Na minha faculdade, fiz arte, na história mundial da arte, a gente não foi para a África. A gente não foi nada de África. Daí eu levantei a mão, questionei, eu fiz um questionamento sobre isso, e o professor falou assim, mas a gente estudou sim. Eu falei, não, a gente não foi em África. Daí ainda vem a pérola. Sim, falamos sim, quando Picasso foi em África para estudar sobre as máscaras e fazer as obras dele. Eu falei, mano, sabe? Então, toda uma estrutura fortalece isso, porque só tínhamos um professor. A gente, na universidade inteira, então falando da UNG, que é uma universidade grande. Então, a gente tem uma estrutura que vai direcionar para isso. A estrutura vai toda a gente está com um delay aqui de som. Agora vai. Então, toda a filosofia platônica e tudo mais na verdade, um roubo intelectual de África, né? Também. Então é complexo isso. Deixa eu só falar uma coisa, que tem uma pergunta aqui para você. Deixa eu ver quem foi. Eu vi uma pergunta que rolou aqui. Poliana. Irmão, como trabalhar a consciência racial e o amor preto entre nós dentro das nossas quebradas? Irmã, satisfação total aí, irmã Poliana. Lá no Quilombo Quebrada, né, trazendo aí como experiência própria, a gente discute muito com a molecada, né, sobre, de fato, o que seria o auto-ódio, né? Como que a gente pode pensar nisso, né? O porquê que a gente se odeia a tal ponto de a gente não querer estar um perto do outro, da gente buscar tudo aquilo que não seja semelhante a nós e de que a gente não conseguir dialogar entre nós, a gente entender as nossas demandas. Então, a gente faz um resgate com a molecada de uma forma bem lúdica mesmo, através de música, de samba, de poesia, de funk. A gente se aproxima de várias vertentes, que inclusive são vertentes nossas, né? Para discutir muito essa questão. Então a gente traz um pouco para a molecada o que foi a África Livre, né, de uma forma bem respeitosa, porque falar para outros pretos, né, sobre consciência racial, sobre o amor eterno, né, sobre falar sobre o carinho que sempre existiu entre a gente, é uma parada muito louca, porque a gente tem uma quebrada que ela é extremamente adoecida pelo processo de masculinidade, né? Então a gente tem que vir com calma, a gente tem que vir na moral para falar sobre o amor de um homem para outro homem, né? Para a gente falar de um carinho de um mano para outro mano, para a gente falar do respeito sobre as minas, para a gente falar sobre o espaço das minas, para a gente dar o espaço, inclusive no Quilombo Quebrada, para as minas, porque o espaço do Quilombo Quebrada era organizado
por mim, pelo irmão Daniel Marques e pelo irmão Adriano, né? Então a gente sempre pensou e refletiu, a gente precisa trazer mais mulheres para o espaço, a gente precisa deixar com que as minas organizem isso, porque senão fica uma parada muito fechada, né? Quem organiza? Quem chama? É os manos, mas quem organiza? Então, a gente conseguiu trazer através das irmãs um espaço para a gente refletir. Então, a gente pensava muito sobre essa questão da África livre, né? E quando houve o sequestro de África, sobre o processo de favelização, sobre o processo do encarceramento em massa, sobre o índice do analfabetismo funcional nas quebradas, a gente discutir mesmo sobre as questões ruins e fazendo um link sobre o processo de como a África não era desse jeito. Então, assim, a partir do momento que eu olho para uma quebrada, eu olho que essa quebrada, grande parte da população que ocupa ela tem a pele preta. A gente olha para cada biqueira, a gente olha para o bar, a gente olha para os corpos, né, que estão caídos no chão. Tem uma cor, e essa cor é preta. A gente vai mais além, olha para o índice de encarceramento em massa. Quem ocupa grande parte dos cárceres é a galera que tem a pele preta, né? Desde do lado feminino ou masculino. A gente olha a galera que está dentro do processo de suicídio, que estão se suicidando, a galera que está sobre o processo de depressão, sobre o processo de auto-ódio. Essa galera tem uma cor, essa galera é preta. Então a gente começa a discutir estratégias de cuidado através do amor. E através dessa consciência, porque uma vez que a gente tem consciência do processo de África Livre, tudo que a gente faz é reverter essas ideias, que é o que a gente faz. Sim. Porque por muitos anos eu me odiei por ser preto, Odiei todos os lugares porque eu não me via. Então, eu só colocar usando esses dados, deixa eu falar uma coisa que a gente coloca no projeto Batucafro, que quando eu fiz esse levantamento e quando caiu a ficha, eu cheguei para a Poliana com assim, sabe, é notório isso, tá aí, não é uma coisa, não tem como mais, que, se eu não me engano, de 2017, um mapa da violência, o Atlas, né, tem uns dados que assim, a maioria de crianças de 6 a 18 anos, adolescentes até 18 anos, está na periferia. Só que depois esse número some. E esse número some e ele não migra para nenhum lugar. Ele não migra. O que acontece com essa... Né, mano? É morto pela polícia. É morto pela polícia. Então, assim, como que é complexo isso? Não tem como. São dados, não é questões de achismo. E a gente passa por isso. Um esvaziamento total de consciência, inclusive de consciência, assim, de consciência racial mesmo, porque tem várias crianças que eu dei aula que eram retintos e que não se identificavam pretos. Uma vez, eu trabalhava com teatro de boneco, todos os meus bonecos eram pretos. E eu levei para mostrar para eles que a gente ia confeccionar bonecos com material reutilizável. Daí, uma levantou a mão e falou: tio, por que você trouxe esse boneco feio? Daí eu perguntei: por que é feio? Ah, por causa dessa cor. Não dava para ser outra cor? E pasme, a menina era a mais retinta daquele grupo e ela era a que mais sofria o racismo naquele grupo. Ninguém queria sentar perto dela, ninguém queria fazer amizade com ela. Ela tinha o cabelo dela era natural, então ela tinha cabelo fedido, ela tinha vários complexos ali dentro e ela não conseguia se colocar, ela não conseguia ver a beleza daquilo. E foi um trabalho enorme, assim. Foi em Guarulhos esse trabalho. Foi um trabalho muito difícil até chegar nessa questão de se reconhecer, de se colocar nesse lugar de também sou preto, que é bem complexo. Mas tem outra pergunta aqui para você já. Olha, tá bombando aqui, mano. Thaís Santana. Ó, irmão, fora o Quilombo Quebrada, você tem planos de abordar as masculinidades negras na quebrada? Salve, irmã Thaís. Olha, irmão, eu tenho sim, inclusive, eu estava até trocando uma ideia com a irmã Thaís mesmo aí.
há uns tempos atrás, de que, assim, através do corpo do homem negro, através da objetificação e hipersexualização aí que a gente enfrenta, eu tenho vontade, né? Eu tenho ainda um sonho de fazer um trabalho relacionado à imagem e diálogo, porque a imagem do homem preto, né? O lance da masculinidade aí que tanto nos aflige aí, nos seus vários tentáculos aí, ela tem várias formas, sobretudo aí o corpo, né? E eu trago isso dentro de uma linha pessoal mesmo. Né? Sofri com a masculinidade por muitos anos e ainda sofro, né? Eu ainda preciso tomar cuidado, eu ainda preciso me tratar, ainda preciso me vigiar, por conta de várias perspectivas. Né? Há 2 anos atrás eu tentei fazer esse trabalho, mas só que me machucou muito, não foi saudável para mim. Eu ainda não estava preparado. Né? Porque, querendo ou não, quando você vai falar de corpo, quando você vai falar de espaço, quando você vai falar de ocupação de outros lugares que não seja a sua zona de conforto, por exemplo, Quilombo Quebrado é minha casa. A gente está lá há muitos anos ocupando, né? Outras quebradas são outras pessoas que a gente acessa, né? São outros pretos, com outras linhas de pensamento, com outras vivências, com outras culturas que a gente acessa. Então acaba sendo um outro lance, né, meu? Uma outra luta se travar. Então, para mim, não foi saudável. E agora eu estou retomando, estou tomando um pouco de fôlego para mim fazer um pouco desse trabalho. Porque, querendo ou não, ela é uma estrutura. Você falar de masculinidade, ela é uma estrutura. Né? A gente pensa no modelo de homem hoje, a gente pensa no modelo através de uma linha ocidental. Né? A gente pensa num homem que ele vem desde o olho azul, ou o olho verde, ou o cabelo loiro, alisado, que é a perspectiva de Jesus Cristo que a gente tem hoje. Né? Ele é o modelo de homem perfeito. Né? Quando a gente fala de que quem a gente acredita, né? Quem rege a nossa caminhada, quem está na nossa perspectiva, quem está do nosso lado, no oculto, preto, forte também, né, meu, assim, começa o lance da endemonização, né? Então, assim, esse lance do corpo, ele tem uma estrutura também que ele tá dentro do racismo. Então, quando a gente fala do homem preto, a gente fala de um corpo que foi extremamente objetificado por vários séculos, né? Desde o sentido de apanhar, de bater, ele tinha uma estrutura, e dentro dessa estrutura, ele era cuidado dentro desses modos violentos. Muito louco falar isso, né? Cuidar dentro do modo violento. Então, a gente apanhava, a gente era açoitado, a gente era colocado no canto, a gente era amarrado, quando não, a gente estava servindo de objeto, e isso foi se perpetuando. Né? E infelizmente o sistema, o racismo estrutural, ele vem perpetrando essa questão dentro da nossa linha de cuidado mesmo com a gente. Então, assim, dialogar através da imagem do corpo do homem negro, né, de que assim, o braço ele não foi feito só para bater, porque a gente vem numa linha estrutural muito de consciência de o homem negro ele é um homem forte. Né, o homem negro, através da força dele, ele resolve todos os BO, ele problematiza tudo. Através do peito do homem negro, ele serve só para a mina deitar. O corpo do homem negro, ele vem dentro de uma linha de que o membro ele é feito para dar prazer. É o que a gente discute muito com a molecada, meu. É o seguinte, o membro grande, ele vem numa linha só de prazer. Não, a gente precisa discutir o que é prazer com a molecada, com nossos meninos pretos, mas o que é isso? Né? Da onde que vem essa ideia do membro grande ele ser prazer para uma mina? De ser prazer para o humano também. Né? Da onde que a gente vem, da onde que a gente tirou essa ideia? Por que essa estrutura ela faz com que a gente acredite nisso? Membro grande, muitas vezes, ele é dor, machuca. E quem garante nessa ideia aí de que todo homem negro tem um membro grande? Que proceder que é esse? É uma estrutura muito violenta. Então, assim, a ideia de conversar um pouco sobre masculinidade, né? Respondendo um pouco do que a irmã Thaís perguntou, eu tenho sim essa ideia de discutir em outras quebradas, e essa ideia da imagem, do vídeo, da voz, da fala, ela consegue atingir, porque eu posso estar aqui no entorno da minha quebrada, né? Porque para mim ir para outras quebradas exige tempo, exige custo, exige espaço também. Nesse momento de pandemia, a gente não consegue, a gente tem que tomar cuidado, não pode desacreditar também, né? Então, assim, a imagem, o som, o vídeo, ele consegue atingir. Então, por isso que é importante esses meios de comunicação, sobretudo a mídia que a gente vem utilizando agora, e que a gente consegue atingir.
os irmãos. A gente consegue acessar, porque a mídia, querendo ou não, ela vem dentro de uma perspectiva de estrutura também. Né? Antigamente, preto não podia usar mídia, preto com celular era motivo para tomar um enquadro. Eu mesmo, alguns anos atrás, eu estando com o celular, eu estando com o notebook. Ainda tem a questão do carro, né? Ainda hoje tem a questão do carro. Exatamente. Exatamente. Um outro irmão fez uma pergunta aí, só que a pergunta sumiu aí, mano. Não consegui acompanhar. Na verdade, não foi uma. Foi uma pergunta. O Flauber Andrade. Como você disse sobre no passado não aceitar como preto, isso é uma realidade. Também me vi nessa situação. Como foi para você essa transformação de ideal e de desconstrução e construção? Irmão, para mim foi da forma mais violenta possível. Eu acredito que não é diferente para qualquer outro irmão, né? Eu odiava desde os meus semelhantes aí, que eram meus familiares, a todos os amigos, a toda qualquer outra relação que pudesse ter um preto envolvido. Eu odiava, eu tinha raiva, eu tinha medo, justamente por conta dessa estrutura que foi criada justamente pelo esse modelo ocidental. Né? A gente acompanha um pouco do processo neoliberal de estrutura, revolução industrial, os espaços de ocupação em que a gente vem, depois de que esconderam esse processo da África livre para nós, é um bagulho muito louco, morou? Porque é uma disputa de narrativa, sim, e eu defendo isso da forma mais escura possível, de abordagem, porque eu cresci, sou nascido e criado na Quebrada, Jardim Pantanal, Zona Leste, Fundão, até umas horas. E aí o que acontece? Eu dava um rolê na rua, olhava a biqueira, a maioria era preto. E isso me causava um medo, isso me causava um espanto, porque o cabelo da galera era parecido com o meu. Sim. A cor de pele da galera era a mesma que a minha. Eu olhava, muitas vezes, algum tempo depois, essa galera morta, e essa galera tinha cor de pele preta. Quando não era aquele mano que eu vi que tava lá, era outro, mas era preto. Quando eu conseguia ver pelo lençol, isso não é conversa jogada fora, não, que vários irmãos que estão acompanhando nós aí, tá ligado do que eu tô falando. Muitas vezes, quando eu via ali o pé do irmão ou o braço para fora, era preto, morou? Quando eu olhava o índice de encarceramento em massa, quando ia visitar parente meu, parente nosso, vários amigos, a gente olhava a estrutura do sistema prisional, ela é preta. A gente olha o acompanhamento de vários serviços socioassistenciais, assim como o CAPS, SPVV, morou? CTA. A gente vê que a maioria da molecada que está ocupando esse espaço, e justamente a molecada que está relacionada mais nesse espaço de reprodução de violência, essa molecada é preta. A gente via a polícia indo interferir em várias tretas de comunidade, de homem batendo em mulher, de homem trocando porrada, homem trocando facada, era os mano preto, era o homem preto batendo na mulher preta. E eu falava, meu, é o seguinte, eu vou ser preto pra quê, meu? É o seguinte, tudo que tá complicando, tudo que tá ferrando aí a nossa vida aí, tá relacionado ao povo preto, porque querendo ou não, é uma estrutura. E aí é onde o racismo vem batendo. É onde o racismo vem batendo, ele vem me ferindo. Ainda tem a mídia que força isso, tem a literatura que também força isso, então é massacrante isso, né? Com certeza. E aí a gente vem observando isso, e eu no meu processo de desenvolvimento, e eu acompanho violência, assim como, não diferente como qualquer outro irmão de quebrada aí, desde da primeira infância, que é uma fase crucial ali para o nosso desenvolvimento. E aí vem a pré-adolescência, vem a adolescência, vem a fase adulta. A gente relacionada a todo esse processo, a gente vê essa dificuldade. Então, assim, alisei meu cabelo por muitos anos, pesquisei, busquei várias formas de, como que eu posso me clarear, eu não posso ser mais essa cor. E é o seguinte, tinha também o lance de os meus pais ser coniventes dentro desse processo de, assim, permitir que eu alisasse meu cabelo, de permitir que eu frequentasse outros espaços que tinham o menor número de gente preta, de que eu vestisse roupas que eram relacionadas a pessoas que não eram da minha cor, morou? Então, assim,
usar roupas de personagens que não me representavam, né, de assistir filmes e novelas que não me representavam. Então, assim, meus pais, de certa forma, inconscientemente, me apoiavam dentro desse processo porque eles entendiam, e é o que a gente conversa hoje, de que eu iria sofrer menos. Morou, mano? De que eu ia sofrer menos, de que se eu me negasse, de que se eu desenvolvesse esse auto-ódio em mim, eu ia sofrer menos, iam me tirar menos na rua. Só que aí foi um bagulho muito louco, através do movimento cultural, através da universidade, que foi uma ruptura muito louca, de que eu achei que estava ocupando um espaço que era para mim, que quando eu cheguei lá, me deparei com um rolê totalmente diferente, que eu fui rompendo com esse ciclo. E aí, o que acontece? A gente começa a deixar rolar, deixar chegar nosso cabelo mesmo, a gente deixa a nossa oralidade... Né? A narrativa não chega até né? Eu ia ter uma pergunta aqui, que na verdade eu ia colocar isso, porque na verdade, deixa eu só pontuar a questão do Flauber. O Flauber, ele também faz parte do Batucafra, então ele tem uma questão bem parecida com a minha. É a questão de... Porque você, assim, mesmo que você tenta alisar cabelo, mesmo que você tenta clarear a pele, você sabe que isso é um refúgio que você tem a sua pele estampada. O Flauber, assim como eu, quanto tantas outras pessoas, as pessoas que estiverem assistindo aí, pode também falar eu também, eu acho que vai bombar também sobre isso, é que tem a pele mais clara, tem uma dificuldade de compreender isso. E assim, nem estou discutindo colorismo, porque eu acho que não é a questão. A questão aqui é de compreender isso, porque onde você está, sabe? Tem um processo de como é isso, porque assim, minha mãe é índia, meu pai é preto. Como que esse processo na cabeça vai surgindo? Daí a Poliana, foi a Poliana? Foi a Poliana. A Poliana adora fazer pergunta. Colocou uma pergunta que eu acho que é sobre isso, que daí eu já vamos ler aqui. Sabemos como é difícil falar sobre pretitude, principalmente quando se é preto de pele clara. Como é para você trabalhar isso com as crianças pretas de pele clara? Irmão, a gente tenta fazer uma abordagem, né, bem respeitosa, bem lúdica, ao máximo possível, de que, assim, a gente não precisa se degladiar dentro dessa luta que ela acaba sendo infundável em partes, porque quando eu falo que o meu irmãozinho, que ele tem fenótipo e tem genótipo de preto, ele não é preto, o opressor fala que ele é preto, o racista fala que ele é preto. Sim. Eu falo para ele, pô, meu, é o seguinte, você não pode chegar porque, assim, a sua pele, ela é um pouco clara, mas, assim, você tem fenótipo e tem genótipo, mas só que, dependendo do espaço onde ele vai estar ocupando, o opressor fala que ele é preto, você é preto, seu cabelo é duro, você é feio, seu nariz é zoado, seus pais devem ser... E aí vem aquele lance todo muito louco, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não se degradar de forma desnecessária. É um bagulho muito louco, porque senão a treta começa a ser com nós, de nós para nós. Sim. Que aí a treta começa a ser de nós para nós. E tem uma onda dessa treta que, assim, a gente sempre fala que a gente não vai se prometer e não vai entrar nessa... Porque é coisa louca, cara, é coisa louca. De ficar apontando o negrômetro, sabe? Tipo, acho que tem um pessoal que usa isso como argumento, como refúgio, e que perde o princípio. Eu acho que tem uma pergunta aqui, que daqui eu vou... É a próxima pergunta, que é do Douglas aqui. Salve, mano Robert. A saída e libertação para nossa quebrada é o panafricanismo? Ó, salve, mano Douglas. Real, irmão, real, porque o panafricanismo, ele é a união dos pretos em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, independente de onde você estiver. Se você tem a pele preta, irmão, se você tem fenótipo e genótipo, você é preto, você é um africano. O opressor, ele só buscou no dividir. Só buscou no dividir. Então, essa conexão que a gente faz em todas as quebradas, o panafricanismo é isso. É a gente estar junto dentro desse propósito, dentro desse processo da gente retornar à África. A gente retorna à África através da nossa oralidade, através das nossas ações, através da exaltação e comungação aí da nossa cultura. Porque, como a gente estava falando, né, meu, é um bagulho muito louco, né? Sobretudo quando a gente se depara aí no processo da universidade, porque a gente tem que ocupar, sim,
A gente tem que ocupar sim, a gente tem que buscar o máximo de canudo aí que seja nosso e como a gente devolve, como o Hélio falou aí no início aí, como que a gente devolve isso pra quebrada, que é um bagulho muito louco, porque a partir do momento em que você acessa a universidade pra nós, que é de quebrada, pra gente que é preto, a gente acaba se deslocando, mano, a gente sai da quebrada pra gente acessar a universidade, e quando a gente tá lá, é uma outra ideia, é um outro mundo. É um outro mundo. Por mais que a gente tente, né, resistir dentro de um propósito de provar para o banco opressor que está lá dominando a academia, é uma luta que, assim, é muito. Além de ser desgastante, é uma luta que ela não tem fim. Né? A ideia é a gente colar, a gente pautar nossas ideias, é a gente buscar essa perspectiva e a gente retornar. Né, que é um lance que a gente sempre faz. Vários irmãos aí que a gente tem maior satisfação de receber lá no Quilombo Quebrada, inclusive a gente, né, que tem as nossas formações aí, a gente busca discutir que o racismo estrutural ele está bem ligado a essa questão da fala, da oralidade. A partir do momento em que a gente acessa a universidade, a nossa forma de falar, a nossa forma de se comportar, muitas vezes a nossa forma até de andar, de sentar, de dialogar aqui numa live ou numa reunião, ela muda totalmente. Ela muda totalmente, que é muito uma questão do preconceito linguístico. Ah, meu, é o seguinte, então quem fala azul, muitas vezes quem fala na gíria é malandro, e geralmente o malandro ele é o bandido, e geralmente esse bandido ele é um favelado, geralmente esse favelado ele é o quê? Ele é um preto, morou? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado para que a nossa oralidade, que sempre foi um dos principais fundamentos de África, ela não se torne uma arma justamente contra nós. Porque aqui a gente está trocando uma ideia. A gíria, ela é uma oralidade endêmica de quebrada. Cada gíria, ela é falada num espaço. As gírias que a gente usa em São Paulo, as gírias que a gente usa aqui na Zona Leste, é diferente das gírias da Sul, né? É diferente da oralidade de se organizar como fala da Norte, da Oeste. Morou? Então, o que, que o opressor faz? O dialeto, né, a forma de se comunicar na academia, ela é uma forma totalmente de se oprimir. Eu trago isso muitas vezes para a questão da nossa profissão. Trabalho com criança e adolescente sempre, desde o movimento de rua ao movimento profissional. Então, a gente tem que tomar cuidado muito de como a gente fala, de como a gente se comporta, porque senão acaba sendo uma arma. O opressor ele usa vários termos academicistas para que a gente muitas vezes não costume entender. Várias vezes na universidade, em todos os espaços que eu ocupei, muitas vezes várias das perguntas elas vinham de uma narrativa totalmente intelectual, justamente para me desequilibrar, para me não entender. Tipo assim, mano, vamos ver como é que ele se comporta. Só que assim, o opressor esquece que a gente lê, mano. Vai desistir, né? Mas que a gente fale da maneira de se aproximar da gente mesmo, da nossa quebrada, a gente lê, a gente está ocupando também, a gente entende, a gente devolve na mesma altura. E quando a gente vem na linha da nossa oralidade, ele não entende nada. E aí, muitas vezes, um, dois pretos que tá lá, você vê a galera vibrando. Você vê a galera entendendo o que você está falando, você vê que a galera está entendendo a sua forma de se comunicar. Então é muito isso, né? Como que a gente devolve todo esse conhecimento que a gente absorve na estrutura da academia, onde o racismo ele fala, tem que ser assim, é dessa forma que você tem que ser cordial, você tem que oprimir. Então a nossa galera não entende. Então muitas vezes quando a gente vai fazer um atendimento, muitas vezes quando a gente está ali com uma criança ou com uma adolescente que é vítima de violência, a gente precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado como que a gente dialoga e como que a gente interpreta aquilo e devolve para ele novamente. Porque, assim, a oralidade acadêmica, ela é destruidora. Ela é destruidora, ela tem uma estrutura e essa estrutura ela é extremamente racista, justamente para a gente não se entender. Que foi justamente quando aconteceu no saque de África, morou? Pegou os irmãos, espalhou no continente, não se comunica. Mas só que o povo africano é maravilhoso. A gente se comunicou através da dança, através da música, através da oral, do tambor. Então, assim, é uma parada muito louca. A gente devolve para nossa molecada desse jeito, através da gíria, através da música, através da dança, através do teatro, entre várias outras vertentes aí que possibilitam para a gente. Isso daí é o panafricanismo. É a gente reviver em qualquer espaço que a gente tiver. Aproveitando, uma citação aqui, do Mano Brown, Racionais, né? Gíria não, dialeto, né? Aproveitando, falando do Racionais, o Ben Gonçalves,
Bem, se você estiver ainda aí, eu acredito que tá. Você tá no Rio, você tá em São Paulo, você tá onde, homem? Que eu quero falar com você. Como nós pretos temos que lidar com racismo policial? Eita! É muito louco que, assim, é uma opressão tão violenta que a gente sofre aí há séculos, né? A opressão policial aí, ela só se modernizou e moderniza cada vez mais. Hoje, a gente no trabalho, a gente precisa aí dos meios de comunicação, né? Celular, notebook, para fazer um trabalho aí mais incisivo, um trabalho de aproximação mais aí entre criança, adolescente, entre suporte para a família, a gente tem que usar nosso recurso. E a gente vê o quanto o nosso Estado, ele vem de uma estrutura que ela é racista, que ela é colonial e que ela vem cada vez mais dificultar isso. Mas quando a gente olha para o processo de policiamento, a gente vê a galera de Hilux, a gente vê a galera aí com GPS de bordo, a gente vê soco inglês aí que ele é eletrônico. Então, assim, tem que estar atento, irmão. Tem que estar atento, não pode moscar, não pode vacilar, porque assim, é complicado. É complicado, a gente não pode vacilar. A gente tem que estar atento, a gente tem que fazer o nosso corre. É complicado, é complexo, na verdade, é muito complexo essa questão, porque a grande maioria, não, 90%, 90% dos policiais é da quebrada. Exatamente. A grande maioria também são pretos. Só que lá dentro tem um mecanismo do que a gente está falando que faz a pessoa não entender aquilo. Tem um amigo meu que ele, quando era pequeno, ele tinha uma gangue, quando ele era adolescente, ele era pichador, ele já foi de sair fazendo arrastão, hoje ele é PM. Hoje ele faz a mesma coisa que ele sofreu quando nesses outros períodos. E ele fala que tá certo. Ele fala que tá certo. O quanto isso é complexo, assim. Eu converso com ele e falo, meu, isso não faz sentido. Não faz sentido. Você era isso. Eu errava quando era fazer essas coisas. Fala, não é errar, mano. Não tem o erro, o acerto. Somente a questão da pichação. A questão da pichação é uma questão artística, de se expressar. Daí a pessoa coloca isso como erro e daí, há pouco tempo, ele veio narrando para mim que pegou um neguinho pichando e pintou o cara todo, sabe? O quanto é complexo isso. E é uma pauta que não, só a sociedade, talvez nesse momento, a sociedade não tenha uma solução para isso. Porque é uma questão de como fazer com que essa máquina que existe consiga, talvez eu esteja falando besteira, alguém me corrige, que essa máquina não consiga fazer isso, porque ali tem uma questão de o cara é policial preto, só que ali é o emprego dele. Para conquistar o dinheiro dele, ele vai continuar, porque ele não teve uma consciência antes. Então, o antes, que daí é o trampo que você faz no Quilombo Quebrada e todo o seu trampo, com essas crianças, entender porque, assim, por que um preto entra para ser policial, sabendo que esse policial vai bater em outros pretos. A gente tem uma polícia... então... A gente tem uma polícia que mais mata e que mais morre, né, meu? A gente tem uma polícia que mais mata e mais morre. Se a gente olha aí pro índice, né, de pessoas que ocupam, né, os batalhões aí, grande parte são homens e grande parte são de quebrada. Grande parte são de quebrada. A maioria é meu vizinho, foi seu vizinho, que é justamente aquele lance que a gente estava discutindo lá no início, lá, que é a estrutura do auto-ódio, né? O racismo estrutural, ele vem numa perspectiva tão louca que ele faz com que a gente se odeie a certo ponto, a tal ponto de que a gente venha se matar. De que, assim, eu não só odeio, né, aquele mano que é preto, que ele faz uma pichação, ou que ele manifesta. Porque, assim, vários companheiros aí que estão escutando a gente aí, vários companheiros aí que fazem parte de vários movimentos aí, com vários aí a gente já enfrentou vários processos de policiamento, tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto em Minas, quanto em Brasília.
Fomos detidos, sim, fomos presos, sim, vários momentos aí, porque a gente estava manifestando e reivindicando, sim, e fomos para cima. E aí é aquela questão, né? Estão se reivindicando um processo da condição de melhorias de um povo que ocupa grande parte da periferia, mas só que assim, eu que estou punindo, eu que estou prendendo, eu que estou batendo, eu venho dessa mesma comunidade, só que a partir do momento em que eu acesso um outro espaço em que me é oferecido uma outra ideologia possível salvadora, eu acredito e vou defender isso com unhas e dentes, nem que isso custe a vida do outro companheiro, porque é um cuidado que a gente tem. A partir do momento que a gente acessa a universidade, é que a gente começa a reproduzir o discurso do opressor. A gente começa a mandar os nossos irmãos preto ler, a gente começa a mandar os nossos irmãos preto pesquisar, a gente começa a não dar crédito porque o outro irmão está falando um lance que não conjumina com a nossa ideia, que não conjumina com o nosso corre. E aí, infelizmente, isso vira aquela disputa de narrativa desenfreada dentro de uma disputa de narrativa, que esse é um impacto muito louco na nossa comunidade preta. É isso. É onde a gente vem se destruindo a cada dia mais por essa disputa desnecessária de querer provar justamente para um irmão preto, mas querendo mostrar para o outro, que é o branco opressor, morou? Que é o cara que ocupa os grandes cargos. A gente ainda continua, tanto dentro das empresas, muitas vezes dentro de movimentos culturais mesmo, dentro da nossa própria quebrada, querendo mostrar para o nosso irmãozinho que a gente é melhor dentro daquilo que a gente está fazendo, mas provando para o outro que, assim, olha, eu consegui, olha, eu estou, mas a gente busca não devolver. E quanto mais a gente pode pisar, quanto mais a gente pode oprimir, quanto mais a gente pode se comunicar a fim de que o outro não entenda, coloca a gente num espaço de falsa cristalização, tá ligado, Elton? Sim. Que é muito complicado isso. E é engraçado, assim, uma coisa que coloquei agora na tela aí, uma fala do Malcolm, que retrata muito os dias de hoje, né? O governo, que na verdade o governo esquerda-direita tá nem aí pra gente, quanto mais dependente dele, melhor, que vai mais voto para ele. O governo falhou com o negro e a democracia falhou com o negro, porque assim, utilizou o negro como mão de obra barata até hoje, isso é recorrente, não é uma coisa do passado, ainda é isso. Aquela foto que vira e mexe e volta, que é a foto de garis começando o seu trampo e o pessoal na medicina se formando. Aquilo ainda existe. Então, acho que o quanto o Malco ainda é necessário, o quanto o Malco ainda é presente, o quanto o Malco ainda fala por nós ainda, né? Exatamente, exatamente. Malcolm traz muito nas questões dele a questão do racismo estrutural que existia ali na comunidade, né? Onde ele ocupava, o quanto ele enfrentou, ainda que fazendo política de libertação, ainda que fazendo Sim. política de organização de povo, né? Malcolm traz muito na ideia de que, assim, não é o irmão Robert que ocupou a universidade que a gente está se mostrando vitorioso, não, é a partir do momento que a comunidade como um todo vai para cima, é a partir momento que eu volto para minha comunidade e divido aquilo que eu aprendi, eu divido aquilo que eu fui buscar, que eu vou beber das fontes que trata da minha história cada vez mais e de que isso trabalha o amor eterno entre o meu povo. De que assim, o nosso amor entre comunidade, ele não pode ser de momento. Nosso amor de comunidade, ele não pode ser de horas. E, infelizmente, quando a gente não compreende isso, quanto mais espaços a gente vai ocupando dentro dessa estrutura, a gente vai reproduzindo. Desde os âmbitos familiares, aos relacionamentos afetivos, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos atendimentos, nas nossas acolhidas. Então, assim, quem continua ocupando os grandes espaços de decisões e de posicionamentos que a gente deve ter é o opressor. Ele continua. Então, assim, quanto mais a gente puder se organizar dentro desse processo nas nossas comunidades para que a gente se eleve junto, isso é um dos maiores propósitos que a gente pode conseguir a nossa libertação e o nosso amor eterno. Eu estou colocando algumas frases do Malcolm que eu acho que faz todo sentido na nossa conversa, então, inclusive foi proposto pela Poliana Yabaldu. Essa aqui eu acho que é muito boa,
que é não lutamos por integração ou por separação, foi que a gente falou muito sobre isso no começo. Lutamos para sermos reconhecidos como seres humanos, que a gente já tinha falado também bastante sobre isso no começo. Tem uma pergunta aqui, calma aí. É do Ben, que está falando sobre dinheiro preto. Fale um pouco sobre a questão do dinheiro preto. Qual é a melhor forma de educar nossos irmãos a consumir cultura e produtos feitos para pretos? Bem, a gente falou sobre esse assunto no tema passado. Dá uma olhada, que tem umas coisas que, assim, a Cris Oguê falou umas coisas maravilhosas, assim, de fortalecer a questão do trabalho do preto. Inclusive, eu acho que é importante deixar isso pautado aqui. Mato Cafro, a gente verba do Estado exatamente por conta de um projeto que a gente depois faz uns mecanismos de dividir essa grana entre nós, né, que é desse jeito que a gente faz aí, que a gente já sempre fala. E a gente, todo projeto, talvez 99% do projeto foi comprado com pessoas pretas. Então, acho que é bom a gente pautar isso, porque mesmo que, mas comprou nas Casas Bahia, o dono é branco, ok, mas a gente escolheu literalmente, olha, queremos ser atendido por aquela pessoa, inclusive era o único preto retinto nas Casas Bahia onde a gente comprou, e daí o cara tinha um black, qual que era o apelido dele? Black. Maravilhoso, né? Uma estrutura linda. Daí que acontece, a gente trabalha com isso. Você quer falar um pouco sobre isso? Irmã, eu acompanhei a live da irmã também, assim, foi fantástico, porque a gente, querendo ou não, a gente, enquanto povo, a gente ainda está em desenvolvimento, né? A gente está sempre trocando, né, com os nossos irmãos. Então, assim, foi uma live que contribuiu muito e indico para todos os irmãos aí que estão acompanhando as nossas ideias aí, de que acompanhem. A gente falar sobre empreendedorismo preto é importante, sim. Assim, grande parte também do que a gente organiza ali no Espaço Quilombo Quebrada, ele é relacionado a venda, a organização, a compra de pessoas pretas, sim. A gente fez uma leva de camisetas do Quilombo Quebrada, entre outras aí, que a gente foi buscar no Pico do Jaraguá, o tecido, que os irmãos produziram lá. Os irmãos produziram o tecido lá. A gente foi buscar, a gente fez questão de pagar, os irmãos entenderam qual que era a proposta do nosso projeto, queriam dar desconto, a gente não aceitou, porque é o seguinte, é válido, a gente tem que dar crédito mesmo, a gente tem que dar todo o crédito e toda a valiosidade possível no trabalho dos nossos irmãos. E desde a modelagem, a costura foi toda feita na quebrada, e a estampa também. E essa grana, ela circulou ali entre a gente, na proposta de economia solidária mesmo, né? E sim. Foi algo que não fez com que ninguém ascendesse economicamente e ricasse, mas foi um processo assim de educação entre a gente financeira muito valiosa. Foram exemplos assim, aproximações que a gente teve de irmãos da quebrada que a gente não conhecia, de pessoas que possibilitaram assim um conhecimento cultural, histórico muito fantástico sobre a questão do manuseio, de como costurava, de quando começaram a costurar, de o porquê, se foi em São Paulo, se não foi, do racismo que sofreu, da opressão, da exploração que sofreu, e a gente trocando que de fato mesmo, isso daí existe, as pessoas traziam assim uma ideia de uma naturalização mesmo que o racismo estrutural faz, que a gente não reconheça, para que a gente não identifique, e foi uma troca assim fantástica, mas através dessa economia da compra mesmo, da organização, de fazer, de como fazer, de quem que a gente vai procurar, de quem que a gente vai acessar. Então foi fantástico. Algumas pessoas aí que deram salve aí no grupo aí adquiriram produtos do Quilombo Quebrada, né? A gente está com projetos futuros aí que ele vem dentro dessa perspectiva do trabalho comunitário, de preto para preto, de quebrada para quebrada mesmo, numa ideia da gente entender que a gente consegue, de que a gente
consegue organizar isso entre nós. Né, a gente já organizou livro, a gente já organizou cartilha, a gente organizou camisetas, boné, estampa, e a gente, antes disso, a gente imaginou, tipo, poxa, meu, será que a gente consegue? Será que, como que deve fazer isso? E a gente trazia muito essa estrutura do racismo, de que assim, não vai dar, não vai rolar, é difícil. Mas até então, essa estrutura, essa barreira era tão grande que ela não deixava a gente enxergar além disso. E a gente se batia ali entre nós mesmos. Quando a gente começou a acessar, quando a gente começou a buscar informação com os irmãos, inclusive a irmã Poliana, vocês aí do Batucá, foram pessoas que, assim, possibilitaram conhecimento econômico de organização para a gente no início muito grande, desde pessoalmente comigo, através do irmão Daniel também, que conviveu há muitos anos com você, um conhecimento fantástico dessa relação, de que a gente percebeu que rola, isso daí é nosso, dá pra gente ir para cima mesmo, e a gente conseguiu, estamos aí. Então, assim, essa organização, para além da economia, é uma questão que ela valoriza o nosso amor, ela valoriza a nossa cultura, ela valoriza o nosso conhecimento e mostra que, assim, nós conseguimos sim, meu, nós conseguimos. Deixa eu só falar sobre isso, bem, essa daqui, ó, a camisa do Batucafro. Essa aqui foi da Cris, que foi a do nosso Empretecer nas Ideias anterior. Ela que colocou a estampa. A Samacaca, a gente comprou de uma irmã de diáspora, que eu não vou lembrar o nome, irmã do Assani, não vou lembrar o nome dela. Me desculpa. Então a gente foi procurar essa estampa específica, que a gente queria essa estampa, então só ela que a gente conseguiu encontrar, que é irmã de um amigão nosso. E esse trampo aqui, todo feito por mãos pretas. Assim. Até do tecido, da camiseta, de ter feito o trampo. E daí, na página do Batucafro, do Instagram, e do Batucafro, do Facebook, a gente começou ontem, se não me engano, a postar trampos do povo preto. Então, trampos de artesanato, trampo de todo tipo de trampo a gente está colocando lá. Depois dá uma olhada também lá. Mas tem mais uma pergunta aqui, que é do Fábio Costa. Só dando um salve, essa camiseta aqui que eu tô aqui também é de um pretão aí, ó, Pepo Nunes, DJ D, salve, simples e pesado. Fiz questão de usar essa camiseta mesmo que eu peguei do irmão há pouco. Aqui, rolamos o som aí, meu. Rolamos aí o som aí dos irmãos aí, Pepo Nunes. Aqui, hein? Pode falar. Pode mandar a pergunta? Pode. Vamos lá. Poliana. Mano, Malco é um dos grandes exemplos de amor ao próximo preto. Ao povo preto, desculpa. Ele fazia o trabalho de base com panfletagem, falava para todos. Você acha que hoje, em pleno século XXI, essa estratégia é válida para nós? Irmã Poliana, certeza. E a gente tava nessas ideias aí, hein, mano? Esqueci não, a gente fazer esse trabalho de pescagem. Tô dando uma mota aqui na senhora ao vivo. Né? Ao vivo, realmente, assim, eu e a irmã Poliana, a gente já trocou muito, né? Desde quando a gente leu ali a biografia de Malcolm, né? Alex Harley ali trouxe muito bem aí o processo de pescagem, né, que o irmão Malcolm fazia através da panfletagem, né, e quem leu essa biografia do Malcolm ficou assim com a cabeça assombrada. Assombrada totalmente, né? Eu e a irmã Poliana, a gente conversava muito, que quando a gente foi bater essas ideias, inclusive a gente estava na mesma página, né, irmã? E a gente conversou sobre essa importância da gente entregar, né, os panfletos, né, que é uma prática que a gente tem ali no Quilombo Quebrada, de que para além da gente entregar o panfleto, né, ou com poesia dos irmãos da Quebrada, ou com alguma fala... Campo limpo no WhatsApp, no Instagram, tá show de bola, tá muito bom, parabéns. Satisfação, irmão. E, assim, entregar aquele panfleto é o papo de você estar próximo, né? Do irmão ver que é você, que é da quebrada, ou por mais que você esteja numa quebrada vizinha, você entregar esse panfleto pro irmão, você conversar com ele entender que você tá ciente da realidade dele e de que aquele panfleto ali é um irmão que, assim, contribuiu muito, ou que esse irmão é da quebrada, ou que é uma referência
bibliográfica para a gente no processo de construção e reconstrução aí da nossa identidade. E assim, é muito válido, a gente fez esse trampo, né? A Irmã Poliana já fez também com os fanzines aí, fantásticos fanzines, o lance do fanzine também, que a estética visual é muito louco, né? Os lambi-lambi também, é uma questão da gente... Robert, aí, ó, tá falando aí, ó. Pode crer, o panfleto, o lambi-lambi, o stencil, né, bater um papo sobre essas ideias é fantástico, é uma forma de acesso que a gente encontrou e tem mesmo com os irmãos uma abertura muito grande, de que assim, você entrega aquele panfleto que justamente tá trazendo ali uma frase para se refletir, mas assim, às vezes a gente está entregando um panfleto por mão que não tem uma leitura, ou por mão que não tem uma compreensão daquela. Então, a importância de que Malcolm trazia, de assim, você entregar o panfleto e você conversar com aquele irmão, é fantástico, porque muitas vezes o irmão não lê, mas ele vai escutar. O irmão é da oralidade, o irmão troca ideia, o irmão fala. Então a gente precisa dar legitimidade para isso. Então é fantástico. Muitos irmãos a gente acessou através da alfabetização e letramento, que foram algumas oficinas que a gente fez no Quilombo Quebrada antes da pandemia. A gente conseguiu acessar através do panfleto. Entregar por mão, a gente vê que o irmão estava meio acanhado, e a gente chamar o irmão de canto, trocar ideia, e a gente vê que o irmão estava dentro de um processo da estrutura do racismo, que ele era um preto e estava dentro da porcentagem do índice de analfabetismo funcional. E a gente acessar o irmão e fazer uma oficina ali com 10 irmãos e irmãs, e aí muitas vezes ali ficar com 5, 6, mas muitas vezes não foi porque a galera desistiu, mas foi porque a galera precisa comer, a gente é pego pela barriga, a galera precisa trampar, muitas vezes a galera tava num bico, não conseguia chegar a tempo, mas a galera buscava a gente final de semana, acessava, ia na porta da nossa goma, né, falar, pô, qual foi o material que vocês trabalharam, o que vocês conversaram, e os outros lá firme com a gente. Então, assim, a panfletagem no século XXI é uma munição válida. Chegou em minhas mãos aqui, ó, o fanzine que ela produz aqui, dá para ver aí? Dá. Fantástico. É um mini fanzine que, né? Fantástico. E o Batucafro aí no processo de zine é miliano. Trabalho aqui da Diáspora Revolucionária, procura aí a página aí que tem umas mensagens lá dos nossos mestres, que é muito bom. Então, tem mais uma pergunta do Fábio, a gente vai ter que encerrar, que já tá acabando, gente, não acredito. Vamos lá, Fábio Costa. Boa noite, mano Robert. Boa noite, Batucafo. Salve. Eu gostaria de saber se ele pode falar dessa falta de unidade no Brasil da comunidade preta e de como isso foi utilizado como ferramenta até hoje para nos manter contidos na rédea do opressor. Ixi, ainda bem que é você. Quer que eu leia de novo, entendeu? Por favor, irmão, volta aí, que eu não acompanhei aqui. Vamos lá. Vou direto na pergunta, tá bom? Falar sobre a falta de unidade no Brasil da comunidade preta e de como isso foi utilizado como ferramenta até os dias de hoje para manter contido nas rédeas do opressor. Fábio Costa. Abraço, Fábio. Assim, irmão, boa noite. Assim, essa falta de unidade, ela também não deixa de ser aí uma artimanha aí do processo estrutural aí que o racismo ele está atrelado. Do movimento preto, dentro do movimento negro, né? Movimento preto de esquerda, movimento preto de direita, e assim, são várias disputas de narrativa que a gente deixa de fazer o trabalho de base para ficar disputando e mostrando pro irmão que acessou muitas vezes o conhecimento através de grupo de estudo, que acessou o conhecimento através de grupo de base, ou que acessou o conhecimento através da academia. Então, assim, quando a gente perde
a noção de cuidado, a noção de amor e a noção de afetividade entre a gente entra numa linha de uma disputa de narrativa tão grande que a gente quer falar cada vez mais bonito, cada vez mais técnico para o outro e para o irmão, que muitas vezes é seu vizinho, a gente não consegue dialogar com ele, a gente não consegue se aproximar, a gente acha que a oralidade, que o dialeto, que a gíria é uma forma que nos diminui, que nos descaracteriza enquanto uma pessoa intelectual. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com o ambiente intelectual, porque ele não deixa de ser uma arma do opressor. Então, a fala, as formas como são conduzidas hoje, live, filme, a forma em que é organizado hoje a nossa escrita, as nossas poesias, as nossas músicas, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente acaba reproduzindo mesmo aí a arma do opressor, que é de que faz com que a gente não se entenda entre nós. Então, a partir do momento em que a gente não se entende, a partir do momento em que a gente disputa narrativa entre a gente, a partir do momento em que eu entendo que o outro fala feio e eu falo bonito, o opressor ele não precisa fazer mais nada. Tá feito. A gente está se matando, a gente está trocando, a gente está rotando intelectualidade, a gente está trocando tapa. Muitas vezes a gente está trocando até facada e tiro aí, e a galera tá de braços cruzados aí, dando risada da gente. Então, isso dentro da nossa comunidade é muito complicado. E a oralidade em África mesmo, ela sempre foi numa linha de griot mesmo. A gente precisa trocar, a gente precisa falar. A gente precisa contar as nossas histórias. E sempre de forma respeitosa. Não tem mais bonito, não tem mais feio, não tem mais sabido, não tem quem sabe menos. Né? Tá todo mundo dentro de um círculo de aprendizagem. Um mais adiante por conta da idade, um mais adiante por causa do estudo, outro um pouco mais no processo de evolução, outro ainda está evoluindo, outro está acessando mais, outro está acessando menos. Mas como que a gente se organiza para que isso seja circular entre a gente? Isso precisa circular. Não circulou, rachou e a gente se matou. Tá certo. Robert, agradeço de coração mesmo pela participação. Suas falas são pontuais, são ótimas, inclusive. Depois, a gente tem, para quem está assistindo aí, depois a gente tem um bate-papo só na sala particular nossa. Então, mas sério, você é muito certeiro no que você fala. Gostamos muito desse posicionamento, do seu trabalho no Quilombo. A gente tinha, inclusive, antes da pandemia, a nossa intenção era fazer um evento no Quilombo Quebrada. A gente até tinha falado no ano passado, em 2019, mas veio a pandemia e tudo mudou, está tudo mudado, inclusive. E a gente está tentando arranjar esses meios para conseguir alcançar esses objetivos nossos. Mas, assim, adoro o seu trabalho, adoro você como pessoa, adoro você como ser humano, assim, antes de tudo. Muito obrigado mesmo por partilhar toda essa sabedoria, e Batucafo só tem a agradecer tudo isso mesmo. Ô, irmão, satisfação total, eu que agradeço mesmo. Agradeço aí de coração mesmo o convite, né, para os irmãos aí que estão acompanhando, né, para todos aí. Se eu não conseguir fazer uma abordagem do tema, não sou intelectual do tema, isso, mas a ideia mesmo, mas a ideia mesmo, irmão, é que assim, me senti super à vontade mesmo de trazer essa linha de diálogo que você propôs mesmo de combate. A gente está aí sempre no confronto. Você pegou a ideia que ela foi mesmo. Empretecer as ideias é o nome desse aglomerado de pessoas que estão conversando aí. Da muito hora, irmão. Da hora. Obrigado mesmo. Bom, fica aí, você, Robert, fica aí. Vou falar com o pessoal aqui, daqui a pouco a gente conversa. Tranquilo? Valeu, Robert! Nóis, Wellington! Falou! Pessoal, deixa eu só dar um recado. Lelê, minha filha, você quer a gente no Rio de Janeiro, é só... Olha, bateu um 21, filha. É só fazer isso. Eu vi lá no começo, não respondi, mas aqui, ó, deixa eu colocar, ela colocou aqui, live poderosa. Letícia, lá do Rio. Daí ela colocou aqui lá no começo, ó. Você acha que eu não li, né? Calma aí, que... Letícia. Aqui. Minha filha,
Nós é facinho, não é difícil, não. Então, assim, beijo, Lê. Então, assim, gente, vamos lá. Recados para a gente agora finalizar, que a gente já está com o tempo quase estourando. Vou colocar algumas imagens para vocês darem uma olhada no que está por vir. Tem muita coisa por vir. Dia 19 a gente tem tudo isso. Dia 19, só tudo isso. É muita gente, é muito preto no mesmo lugar. Não é no mesmo lugar, infelizmente. Todos esses lançamentos vão acontecer no dia 19. Fanzine, CD, e as fotos, que estão lindas fotos. Está lindo o fanzine, está lindo tudo. CD, então, tá de chorar. Então, assim, isso tudo tá por vir. Eu não vou, mas eu vou tentar ler aqui. Então vai ter o Banto Samba Reggae, vai ter o Silas, vai ter a Lene, vai ter a Oli, vai ter o Batucafro com a música nova, vai ter a Aline, vai ter a Rogério, vai ter a Preta como modelo, a Thaís como modelo, Cordão Teresa de Manguela com a música também, o Di Santos, a Jéssica, o Cia Caracrachá, a Rânia, a Rosa, Babalotim, a Cris, que foi a que fez a última agora com a gente, vai ter o Mali, vai ter a Tuana, vai ter tudo isso, e ainda tem o João de Tamandaré. Pouco ou quer mais? Filho? Daí, isso tudo, marca aí, dia 19 a partir das 7 horas. 19 a partir das 7 horas. Segunda-feira, a partir das 7 horas, quer dizer, na segunda-feira, dia 14, é nosso aniversário de 7 anos. Não é qualquer grupo de periferia que fala das questões que falamos que resiste a 7 anos, não. São 7 anos de Batucafro. E a gente tá preparando aí uma festa bonita na segunda-feira para vocês. Então, 7 horas na segunda-feira, há 7 anos de Batucafro. Então, todo mundo presente aí, por favor, hein? Para finalizar, quero pedir para todo mundo, que tenho certeza que tem várias pessoas por aí que tem uma história com Batucafro. Alguma coisa que aconteceu comigo. Temos 2 formatos aí. Primeiro formato, você fazer um depoimento na página lá nos nossos encartes lá. Você vai lá e coloca lá, olha, conheci o Batucafro, não gostei de ter ido no Batucafro. Também pode, a gente aceita. Outro formato é você fazer um depoimento para a gente colocar, fazer um mini documentário para jogar na segunda-feira. Então, a gente tem até sexta-feira para isso, gente. Já temos vários depoimentos e estamos esperando os outros chegarem. Então, pessoal, agradeço todos que ficaram do começo ao fim. Partilhem e compartilhem essa live. Pessoal, estou falando para a Lelê, que a gente tinha falado para ela. Lelê, tô cobrando mesmo a Lelê. O Ben, por favor, mande depoimento pra gente, que a gente vai adorar um depoimento seu. Deixa eu ver mais quem que a gente pode cobrar aqui, gente. Jana, olha, Jana que colocou aqui um depoimento dela aqui também, lá no começo. Também, por favor, pode mandar, que a gente aceita, tá? Gente, quem tiver aí, pode mandar, que a gente vai agradecer, vai editar, vai com todo o carinho do mundo e postar, tá bom? Vou mandar... Calma aí, deixa eu ver. O que é aqui? Vou mandar... Tá bom, então, vou ler. Gente, obrigado. Até a próxima. Inté. Comemorando segunda-feira. Live aniversário do Batucafro. 7 anos. Beijo, tchau.